A taxa de desemprego no Brasil voltou para a casa dos 2 dígitos. É o que aponta a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio do IBGE. E é sobre este assunto que nós conversamos agora, então, com a coordenadora da Pesquisa de Emprego e Desemprego do DIEESE, Virgínia, Danosso. Caminhar e falar é uma coisa um pouco complicada, principalmente para quem não está tão acostumado. Virgínia, então, o que provoca essa situação de desemprego? Boa noite, bem-vinda. Boa noite, obrigada. Então, só para deixar claro, assim, eu faço parte da pesquisa de emprego e desemprego, que é a PED, né, a coordenadora aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Essa é uma pesquisa em parceria com 3 institutos, né, a Fundação de Economia e Estatística, o DIEESE e a Fundação Gaúcha do Trabalho. Então, realmente, né, a nossa taxa de desemprego atingiu os 2 dígitos, né, a gente está o nosso último dado para fevereiro é os 10,1% de desemprego na nossa região. E esse dado, né, é um dado difícil e a gente não está vendo uma luz ainda no fim do túnel. Ele tende a piorar ao longo de 2016, né, frente a todos esses problemas políticos, né, que a gente está vivendo e a economia meio à deriva, né, acompanhando esse cenário. A própria pesquisa também mostra uma queda na renda dos trabalhadores de 3,9%. Isso se deve, dá para a gente apontar, a salários menores de fato ou também à inflação dos últimos tempos? A gente, então, acredita que tem 2 fatores aí, né? A gente tem os salários, pessoas que estão sendo demitidas, está tendo uma rotatividade, né, no mercado de trabalho. Nesses momentos de cenário difícil, as empresas optam por fazer rotatividade, né? Acabando demitindo pessoas com salários mais altos e contratando com salários mais baixos, ou até muitas vezes não contratando, né, fazendo com que aumente o desemprego, né, mas também a inflação, que está na casa desses 2 dígitos, né, em torno de 10,5%, também contribui para a queda da renda do trabalhador, né, então os 2 fatores. Com esse cenário de impeachment que a gente está vivendo, essa possibilidade de impeachment, o índice de desemprego ele pode aumentar até o fim desse ano e 2017, dá para ter uma ideia? Os números vêm crescendo, né? A gente vê, o ano de 2015 já foi um ano difícil para o mercado de trabalho. A gente passou de uma taxa de desemprego de 5,9% em janeiro de 2015 e chegamos esse ano a 10,1%. Então, ela praticamente dobrou. A gente acredita que esse cenário difícil deve continuar, porque a gente não vê um momento de estabilidade ainda, né? Tendo impeachment ou não, o impeachment deve acabar gerando maior desgaste para a economia, né? Então, assim, todo esse contexto difícil vai piorar. Então, a gente não tem nenhuma perspectiva positiva. Os números devem ascender para uma elevação continuada da taxa de desemprego. E há alguns setores que estão demitindo mais, que têm influenciado de uma forma mais intensa nesse índice? Então, a indústria, né, acaba sendo uma das que está contribuindo negativamente para o cenário, os serviços e a construção civil começa também a deixar marcas assim de diminuição no seu contingente de ocupados, né? Então, todos esses... o comércio mantém uma certa estabilidade ainda, mas assim, os outros setores já estão, né, com números significativos de diminuição de trabalhadores. Dá para a gente avaliar o seguinte, muita gente às vezes está em casa e a gente fala em índice, fala num percentual, só que às vezes isso parece um pouco longe, mas tem mais gente então sem emprego e mais gente com menos condições de consumir e de girar a economia. Exatamente. A gente tem um cálculo que a gente chama de massa salarial. É o número de trabalhadores versus a renda. A gente multiplica o número de pessoas que trabalham pela renda média da região. E aí a massa de rendimentos disponível na economia. Essa massa tem diminuído em torno de 10% nos últimos 12 meses, né? Então, isso aí é menos dinheiro circulando, menos gente consumindo alimentos, roupas. Então, de certa forma, tudo isso tem impacto negativo, né, na cadeia produtiva da economia. Todos esses sinais são ruins. Aqui na região metropolitana, a gente tem algum índice um pouco mais local? Dá para a gente apontar que nós também tivemos problemas na indústria? Então, a gente tem esses dados, né? A indústria que está registrando dados mais negativos, mas a gente também pode pensar que esse dólar, né, na faixa de 3,5, 4, tem setores da indústria que conseguem retomar um crescimento. Então, já tem economistas falando que a indústria pode ser uma possível saída para uma retomada, né? No sentido de aumentar exportações. A gente tem um polo exportador ainda aqui, né, na nossa região metropolitana, um setor calçadista mais diminuído, digamos assim, mas ainda tem uma possibilidade de uma retomada, né, quando os sinais da economia estiverem mais amenizados, digamos assim, né?
Uhum. E no caso, por exemplo, do mercado externo, né? A gente, claro, falando dessa questão de exportação, a gente tem fora do país uma situação um pouco mais tranquila que talvez possa dar suporte a essa retomada? Eu acho que assim, tem alguns países, né? A gente vê no caso da China que ela continua crescendo, mas ela está crescendo a níveis bem mais baixos, assim. Isso é o que a gente pode acreditar que ainda são válvulas de escape, assim. Mas enquanto a gente não tiver a nossa economia estruturada ou a nossa política, né, apaziguada os ânimos, é muito difícil, né? A gente ter a confiança do empresariado e investir em criar empresas ou criar indústrias, né, que tu possa, né, voltar a fazer a economia girar, né, normalmente. Nesse momento que a gente tem, então, por exemplo, de redução da faixa salarial, de trabalhadores sendo substituídos, tem gente voltando para empregos, talvez, em que tinham sido abandonados anteriormente, como a questão do trabalho doméstico, que muita gente não estava procurando há um tempo atrás? Então, esse é um boletim que a gente divulgou hoje, né? Porque o mês de abril ficou um mês caracterizado, né, como o mês do emprego doméstico. Então, a gente divulgou dados positivos para o emprego doméstico. A gente teve um aumento, né, de 2.000 trabalhadoras, porque a população é praticamente de mulheres, né, nesse tipo de ocupação, de 2.000 trabalhadores, e esse segmento aumentou justamente com carteira assinada. Então, assim, a importância da PEC, né, que foi instituída em abril de 2015, em junho, desculpa, de 2015, é importante porque as pessoas que que já têm esse tipo de serviço em casa, tá tendo que formalizá-las, né, para não ficar à margem disso. Sim. E as pessoas que estão entrando nessa ocupação estão entrando tão protegidas como qualquer outro tipo de setor da economia. A gente acredita que num cenário difícil, muitas pessoas que procuraram outros empregos em comércio e serviços e estavam trabalhando e foram demitidas ao longo de 2015, tendem a procurar o emprego doméstico se uma vez foram, né, trabalhadoras nesse setor, porque ainda é uma tentativa, né, de se manter no mercado. Ou como uma complementação de renda, talvez? Ou como uma complementação de renda, exatamente. Porque a gente também vê, assim, que a nossa população está envelhecendo, né? Então, a gente tem pessoas cada vez mais com mais idade e que não conseguem se manter somente com aposentadoria, né? Claro. Então, acabam procurando opção de cuidador de idosos ou cuidador de crianças. Tem surgido agora. Exatamente. Né, são números que a gente não tem estatísticas desses números, porque são números muito novos, mas, assim, tende a crescer essa população, né, que busca um complemento da renda, né, através esse tipo de trabalho. Sim, para a gente encaminhar o que a gente espera, tu já comentou um pouco, mas o que dá para esperar para 2017? As coisas se acomodam ou ainda vai ser difícil? Então, eu tenho um pouco medo de falar, né, porque o cenário é totalmente incerto, né, eu acho que a gente vai ter que esperar ali se concretizar ou o impeachment ou não, a troca de governo, se entrando esse novo governo Temer, que tende a entrar, se eles vão mantê-lo, né? Se vão propor umas novas eleições. É muito incerto tudo, assim. Então, a gente acredita que os números devem ficar bem difíceis ao longo do ano de 2016. A gente só espera que ele não volte a como ele foi, né? No início da nossa pesquisa, a gente tinha taxas de desemprego na região de 20%. Sim, chegamos a 5 e agora também 10. Chegamos em 5, numa situação extremamente favorável, né? Sim. E agora a gente está em 10. Então, a gente espera que o andar não nos leve àquele período mais difícil, mas, assim, dificuldades estão postas por aí. Tá certo. Virgínia Danosso, coordenadora da PED, então, do Diese, muito obrigado pela participação aqui no Conexão RS.